seria... Deixa eu botar aqui que eu não gravei de cor. Flexibilização da CLT e terceirização. É esse, né? Manda um salve pra David. Rival tá mandando um salve aqui pra você no Zap. E aí, Rivaldo? A gente se encontrou antes. Estopou. Flexibilização. Da CLT e terceirização. Deixa eu botar na minha câmera pra ficar bonito no corte. Ó, flexibilização. Da CLT. Flexibilização da CLT, galera. O próximo tema. E mais um pouquinho. Chama, Bruno, no grau. Começa aí a decidir. Posso começar? Deve. Então, esse é um dos temas que eu propus, inclusive, né? Porque não tem como a gente debater também a escala 6x1 desassociada à retirada de direitos que a gente tem vivenciado nesses últimos anos. E aí eu estava começando a falar aquela hora, eu vou retomar assim a fala agora. A gente teve em 2017 uma empreendida dos grandes empresários e bilionários, né, nacional e internacional, em relação à reforma trabalhista, né? E no dia 11 de novembro de 2017 foi aprovada. Aí, se a gente for puxar um pouquinho da memória, vocês podem pesquisar aí depois com mais calma. É a grande propaganda que teve dentro do governo Temer para que a reforma trabalhista fosse aprovada. Modificaram mais de 100 cláusulas, né? Teve mais de 100 autorizações dentro da CLT e uma propaganda, um investimento de propaganda gigantesco, inclusive nessas mídias burguesas que a gente conhece, né? Pode falar o nome da mídia? Pode falar o que você quiser. Ó, Globo, SBT, que dentro são dessas, mídias dos bilionários, né, em que eles pagam para fazer a propaganda. dentro dessas mudanças, é bom pautar que várias retiradas de direitos nossos e também vários artigos, vários tópicos colocados dentro dos artigos que prejudicam de uma forma o funcionário. Tipo, vou dar um exemplo. No artigo que fala sobre a justa causa, a gente não pode falar um A. Lá tem um artigo que fala que se você falar de uma forma de uma forma mais de empoderada com o patrão tem direito de lhe dar uma justa causa. Então, você vê como é complexo quando a gente pega e fica escutando uma pessoa que é a favor do rico, uma pessoa que é a favor da burguesia, e a gente não presta atenção. Eles falam uma coisa e, no final de tudo, fazem outra. Exatamente. E assim, alguma das mudanças além dessas. Implementação da terceirização de forma irrestrita. Acho que dentro do debate da reforma trabalhista, essa foi um dos debates mais polêmicos, né? Em que os grandes empresários e bilionários disseram que melhoraria a economia, geraria mais emprego, porque permitiria que o patrão e o empregado tivessem um debate e negociação no mesmo nível, né? Pudessem negociar as horas trabalhadas, salário, entre outras coisas. E o resultado, a gente está tendo aí o resultado agora, né? São drásticos. A gente está vendo aí o nosso país se afundar numa crise, com milhões de desempregos, né? Cada vez mais a forma de Pejotização. pejotização, né? Muitas pessoas hoje têm trabalhado pelo MEI, né? O trabalho informal também, uma Industrialização. Eu vi obrigada, desindustrialização. a expulsão de indústria, né? Um processo oposto, Então, né? À Bruna, você falou industrialização. sobre a questão E aí, da... só deixa eu trazer um dado Eu ia importante do trazer um dado também. IBGE, de 2020 até 2024. Em 2020, 25 dos trabalhadores formais eram terceirizados. Após isso, com o aprofundamento, atualmente já são 80% das empresas, né, terceirizadas, porque é muito mais vantajoso. Um funcionário terceirizado recebe até 27% menos do salário do que deveria receber se ele fosse contratado direto. E trabalha até 7% a mais que um trabalhador contratado diretamente. Então, esses são dados do Diese.
E é importante a gente trabalhar com dados, porque aqui, quando a gente fala do fim da escala 6 por 1, quando a gente fala da melhoria das nossas condições enquanto trabalhadores, a gente não está falando de algo utópico que a gente tira do nada, apenas da nossa vontade. A gente está tirando da realidade, né, das condições reais que estão os trabalhadores. E a verdade é, a flexibilização da CLT piorou a condição de vida dos trabalhadores, inclusive no que diz respeito à escala 6 por 1, porque a maioria dessas empresas E fez também com terceirizadas aderem a esse modelo, né? e fez também com que a galera se apegasse também mais à informalidade, com toda essa propaganda, tá ligado, do meio, da pejotização, fazendo com que a galera fosse para a informalidade. E eu ia falar ia falar como dados, só que eu esqueci o nome de quem fez o estudo, mas eu vou falar mesmo assim, mas não vou falar o nome do estudo. Tem um estudo que mostra que, a galera que trabalha que mais, tem a qualificação em relação ao seu salário, colocado nessa parada, a galera que trabalha informal, que vivem dizendo aí que ganha, eu ganho 3.000, 5.000, pá, mas quando bota na ponta da caneta em relação a todo o investimento, ou todo o trabalho, a mão de obra, quando você vai colocar na ponta do papel, eles estão, sendo piores recebendo piores do que um CLT, que já é um salário de miséria. E, tipo, por conta de todo investimento, às vezes a Normalmente moto, as horas as trabalhadas horas são trabalhadas mais. também, o esforço físico e etc. Aí eles conseguem, a qualificação do trabalho dele em relação a valores do trabalho dele é menor do que um CLT. E toda essa propaganda que fez, e agora uma propaganda pior, né? Que é sobre quererem rasgar a CLT, né? É. Já é uma prova que não dá certo, né? Porque a galera que está trabalhando aí de forma informal são os mais mal remunerados. Na verdade, Nafa, eu acho que pelo oposto, dá certo, mas dá certo para os bilionários. Né? Os bilionários, eles estão lucrando muito, né? Eles ficam nessa mentira. Eu acho que David, se quiser falar um pouco melhor sobre isso, nessa falsa propaganda de que eles estão quebrando, porra nenhuma. Desculpa o palavreado, mas porra nenhuma, eles não estão quebrando, não. Nos últimos anos foram mais de 60 bilionários que surgiram no Brasil, né? Que empresa, que grande empresário que está quebrando e que consegue se tornar quebrado, mesmo quebrado um bilionário. E aí, David, se quiser falar. E, tipo, isso é uma coisa totalmente estranha, porque a gente viu da década passada existir milionários e passar a ter bilionários, que é uma aberração. E a galera fala o quê? Que vai quebrar a economia se diminuir a escala de trabalho, mas só tá piorando a exploração do jeito que acontece. E, tipo, tem muito trabalhador que consegue tirar uma graninha de moto, mas não bota na ponta do lápis tanto que acaba gastando. E pra Isso quem acaba mesmo. gastando, velho? Tipo, eu tava nesses grupos de motoboy, os caras falando, irmão, você pode tirar 3K limpo, mas se você paga revisão, se você tem que ter a despesa anual, mensal e diária, como gasolina, essas coisas, você tem que botar isso na ponta do lápis e saber para onde seu lucro está indo. Porque se está indo só para você sobreviver, só ter subsistência de poder pagar a comida no final do mês, então você só está sobrevivendo. Agora o dono da empresa, por exemplo, do 99, dessas grandes empresas que rodam por aí, E o pior os de caras tudo, mano, que só não é tá nem só, não é enriquecendo. nem só esses, tá ligado? Esses a gente tá citando, que são um dos piores, mas a galera que trabalha informal de pedreiro, ajudante de pedreiro, pintor, ajudante de pintor, tá ligado? Eles também são mal remunerados e Mas, também eles acabam gastando mais para trabalhar, tá ligado? Do que receber com qualidade, porque a galera que contrata os caras, eles só pagam um valor alto a empresas. Quando vai pagar diretamente a um trabalhador, sempre é um valor mínimo, porque eles estão acostumados a burguesia do nosso país é acostumado com um trabalho à mão escrava, né? Ao, entre aspas, negociar com o trabalhador, que na verdade é eles lucrarem em cima da gente, né? E aí é importante pensar, né, as consequências que essas mudanças estão fazendo na nossa vida. A gente, essa mudança da flexibilização da CLT, essa tal de negociar, ela na verdade mascara e esconde a responsabilidade que o empregador deveria ter sobre a gente, sobre o nosso trabalho enquanto contratante. Então, faz com que eles não paguem os encargos que deveriam pagar,
a gente não tenha direitos a férias, 13º, previdência social, adicional de insalubridade, né? E, como consequência disso, a gente está tendo aí o consecutivo aumento de trabalho escravo, né? O trabalho escravo, ele sempre existiu, no sentido de faz parte da construção do que é o Brasil, o trabalho em cima da mão de obra escrava. Porém, nesses últimos anos, o crescimento do trabalho escravo é absurdo, inclusive nas grandes capitais. Né? A gente teve aí uma denúncia recente, por exemplo, do trabalho escravo no Carnaval de Salvador, através dos trabalhadores, porque as empresas de bebidas pegam esses trabalhadores informais, né, colocam em condições análogas à escravidão, né, sem local adequado para dormir, sem alimentação garantida, né, com horas extremamente exaustivas de exploração. E volta para trabalhar nesses grandes carnavais para poder vender. Aqui a gente tem outros exemplos, né, algo inclusive que já deixa aqui para o Ministério Público investigar, que é, por exemplo, o papel dos cordeiros dentro do pré-caju, né, pré-caju que se chama, né, que tem em dezembro de final de ano. Quem já trabalhou de cordeiro, gente, vai entender do que eu estou falando. Ali é um trabalho que tranquilamente se encaixa, um trabalho análogo à escravidão. Talvez não pela frequência, mas pela questão de qualidade. A gente está falando de milhares de trabalhadores que são rodados por ali, é, com horas extremamente absurdas e exaustivas, numa função de segurar a corda para dividir, né, o público entre pagantes e não pagantes, né, como se fossem meros objetos ali de divisão. E é um trabalho tranquilamente considerado análogo à escravidão. Porque são 12 horas de trabalho, eu acho que não é menos, né, David? O Isso. lanche é um pãozinho Um pão com um maçã. refrigerante quente, um mini refrigerante quente, com e recebe, sabe quanto, Naf? Você chega a receber no máximo 60 a 70 reais na sua diária, trabalhando 12 horas no dia. Né? E assim, isso tem se tornado cada vez mais comum, porque a gente realmente está abrindo mão dos nossos direitos mais básicos, que são esses direitos trabalhistas. E isso tem totalmente a ver com a escala 6 por 1. Porque os trabalhadores hoje de terceira idade têm dificuldade de construir lutas contra a escala 6 por 1, justamente porque o empregador ameaça o tempo todo dizendo que na fila tem quem contratar. E não é mentira, porque existe um exército de desempregados, né, que estão dispostos a aceitar quaisquer condição de trabalho, porque a gente está falando de sobrevivência. Né? É o que as Demais. empresas de limpeza urbana fazem, por exemplo, com uma exploração extremamente intensa e desumana dos trabalhadores, pagando pouquíssimos direitos e ameaçando e coagindo o tempo todo. É o que as empresas de shopping, telemarketing, entre outras empresas, grandes empresas que lucram em cima do nosso trabalho. E, tipo, essa questão do exemplo até dos cordeiros é uma coisa que está próximo da institucionalidade, porque a gente vê que são trabalhadores que estão justamente no evento cultural público, com o Estado lá, com celebridades, com esse povo todo do governo, e justamente não se permitindo Investimento a do isso. governo, inclusive, é por trás, né? Exato, e que permite isso tudo acontecer tranquilamente aos olhos, porque o sistema burguês ele é feito para favorecer isso. E tipo, a própria pejotização está sendo um processo que está favorecendo isso, que é o trabalhador ele com as ferramentas dele servir a outra pessoa para essa pessoa só ganhar os lucros e ela ganhar o dinheiro para ela sobreviver e poder só ter uma partezinha para poder pagar as ferramentas. E tipo, agora a gente tem o quê? Uma exploração, né, que até como o Marx fala, é tipo uma exploração de um burguês que ele não tem um meio de produção na casa dele, mas que o outro que vai levar, o trabalhador vai levar o meio de produção dele para servir ao cara. E tipo, isso é bizarro demais. É Eu outro acho nível que assim de o Uber é exploração, um sabe? exemplo disso também. Porque o Uber você usa sua própria. Você usa sua moto, né? Que é seu, né? Os grandes bilionários, donos da plataforma, eles não existe investimento deles em relação disso, né? A não ser ter sido o capital inicial. Mas o resto, tudo é pago pelos trabalhadores apenas para utilizar uma plataforma. Né? E tanto que nos aplicativos 99 Uber é limite de 12 horas de trabalho. Aí o aplicativo bloqueia, né? Então você pode trabalhar em cada aplicativo até 12 horas cotidianas para você pagar, para você continuar trabalhando. Porque a moto é sua,
se você tiver um acidente, se a peça quebrar, é você que vai ter que pagar os custos. Se você adoecer, você não vai ter nenhum direito garantido. E se você não for uma pessoa organizada, você sequer vai ter um direito à aposentadoria a partir daquele trabalho que você tem desenvolvido. Então, Bruno, mas tudo isso aí que você está falando da galera aceitar essa questão também vem da questão do mau pagamento, dos baixos salários que vem dos trabalhos formais, entre aspas, da CLT. Porque a galera que está ali trabalhando, eles estão ali por conta do pouco a mais que eles ganham, que acabam se tornando muito no longo prazo. Então, quando a gente está olhando nessa questão do lado da galera que trabalha ali, a galera que trabalha, eles não estão nem um pouco, eles estão certíssimos, tá ligado? Na minha opinião. Deles não querendo trabalhar CLT, infelizmente, porque o que a CLT ela proporciona pra gente de direito retirado mais direitos do que dados, tá ligado? É um trabalhador que é organizado, eu posso usar o exemplo de Flávio, tá ligado? O que é taxista, tá ligado? Que não é que nem o Uber, mas também é praticamente igual ao Uber. Só muda que ele não tá uma multinacional nas costas dele. O que tá é o Estado nas costas dele. Ele paga imposto diretamente ao Estado. Que, então, esse cara, ele consegue eh, ter uma renda melhor do que um assalariado que tenha um trabalho de qualidade. Um assalariado que não ganha um salário mínimo, que sim ganha um salário qualificado. Então, ele consegue tirar uma renda melhor. Mas, mesmo assim, ele gasta pra caralho. Vou dar o exemplo do taxista Bob, que é amigo da gente, que é meu amigo também lá, que atualmente ele teve que trocar de carro, porque a empresa já estava embaçando, a empresa de rádio, para ele estar com um carro mais novo, e porque o carro estava quebrando praticamente toda semana. E ele não estava tendo condições de suprir o carro e trabalhar ao mesmo tempo. Então, porque quando o carro quebrava, ele não trabalhava, então ele perdia dinheiro. Porque ele trabalha pelo lucro. Então, tem esses contras que tem, que é a longo prazo, um trabalhador que está precisando sobreviver agora, No dia a dia, né, a tá fome não precisando espera. tá precisando sobreviver agora, é muito mais atrativo. Eu vou usar o exemplo do menino que trabalha lá, velho, que mora aqui embaixo, o Renan. Ele trabalha lá no na escala 6 por 1, 8 horas de trabalho, tá ligado? Passa praticamente mais de 10 horas na rua, porque tem a locomoção. E quando chega de noite. Sem contabilizar em casa, né, porque você tem que se Não, deixa eu arrumar, citar. tomar banho, Deixa eu lhe cozinhar. falar, deixa eu lhe falar. Quando chega a noite, ele chega em casa, come, toma um banho e vai rodar. Vai rodar porque o Complementa a salário renda. não dá. Então é foda. Ele tá trabalhando numa escala, sabe de quanto? Eu já vi várias vezes ele chegar meia-noite aqui, velho. Meia-noite. Ele sai do trabalho, sai do trabalho, come, vai trabalhar, chega meia-noite. 1 hora da manhã. Eu já vi. Tá ligado? Então, pra você ver a necessidade que a galera tem de fazer uma escala dobrada ou triplicada pra conseguir sobreviver. É pra sobreviver, não é pra ter luxo, não, galera. É pra sobreviver. Aí, Naf, esse ponto entra no, acho que no terceiro e último ponto, que é se a escala 5 por 2 vai acabar com a economia e outras mentiras. Não sei se você quer entrar nesse ponto agora, se você acha Vamos ainda que dar, dá pra gente debater mais um vamos dar uma pouquinho puxada na nesse. minha tela pra eu chamar pra fazer o corte.